E vivam, meus caros, bem-vindos, bem-vindos. No último dia das jornadas parlamentares do Chega, justamente em Viseu, na cidade do distrito pelo qual eu fui eleito, na cidade do distrito onde nasceram os meus pais, os meus avós, os meus bisavós e até eu. Só que eu vim para a Ceia com 7 anos de idade. Lá está, o meu pai veio trabalhar para uma terra que era muito promissora, ele era um técnico muito especializado, a minha mãe também, abria os CTTs, naquela altura abriam, hoje fecham, em todo o lado, e a minha mãe lá ia, e o meu pai também, era um eletricista de correntes fortes e depois passou para correntes fracas, muito requisitado, muito talentoso, e pronto, e saímos de Mangualde, onde eu fiz ainda a primeira classe, na Carvalha, para Ceia. Ceia do Distrito da Guarda, mas, enfim, é um concelho completamente vizinho de Nelas. E foi lá que, em Viseu, que foram realizadas as jornadas parlamentares do Chega, que juntaram hoje constitucionalistas para debater a revisão. 3 grandes constitucionalistas e todos eles deram razão às nossas dúvidas e às nossas reivindicações relativamente a uma mudança e a uma revisão constitucional que será a 8ª, não é a primeira, é a 8ª, mas é claro que é a que mete mais medo a toda a gente porque é a primeira em que o Chega intervém. Enquanto as outras 7 foram feitas pelo Centrão, PSD e PS, que é a mesma coisa, agora esta, como já tem o Chega e já tem o Chega como segundo partido nacional, enfim, agora já mete medo a toda a gente, esta não se pode fazer. As outras 7 puderam, tudo bem, mas esta já não. Pois, mas não foi isso que vieram dizer os reputados constitucionalistas que hoje recebemos em Viseu. Foi realmente uma jornada muito proveitosa e penso que terá o seu reflexo na vida futura vida política deste país, futura já para a semana. Entretanto, em Espanha o PP perde a maioria absoluta na Andaluzia e arrisca-se a depender do Vox. Claro que já depende do Vox. O PSOE tem o pior resultado de sempre na região autónoma. E não esquecer a grande bronca de hoje, o Zapatero, que está implicado, enfim, em mais umas socialices. Está bem? Se dissermos socialices, não estamos a incorrer em nenhum crime e, portanto, é o que eles sabem fazer. São socialices, Zapatero terá que responder pelas suas e, a seguir, Sánchez responderá também pelas dele, porque parece que desviou uns milhares de milhões da Europa para pagar as reformas. Estas reformas provavelmente já está a pagá-las aos indostânicos. Os indostânicos que ao fim de 5 anos já começam a receber reformas e subsídios e não é preciso 5, recebem mais cedo. E agora, quando chegarem aos 20 anos de trabalho, vamos ver quem é que vai pagar milhares e milhões de reformas, porque eles voltam para o seu país, mas sobre isso falaremos mais à frente, que eu quero fazer um vídeo, vocês não vão acreditar no que está a acontecer em toda a Europa e que vai acontecer aqui também. É que não vos dizem isto nas televisões, mas a jogada dos indostânicos é brutal. Eles vão receber reformas na sua terra, quando se reformarem daqui, vão recebê-las durante séculos. E temos que mandar para lá inspeção. E quando chegarem lá vão dizer, não, acabou de morrer, mas entretanto casou com uma jovem de 20 anos, que vai continuar a receber reformas por mais 50 ou 60. Espetacular. Ninguém pensou nisto, mas é isso que eles fazem. Foi detido pela PJ de Braga numa unidade hoteleira de Lisboa. Havia risco de fuga. Quem? Um estrangeiro ilegal detido pela PJ por sacar dados bancários. Parece que não acredito nisto, meus caros, mas já conhecem aquele velho ditado, acho que já é do tempo do Bocage. Se não for do Bocage, é do meu tempo. Estrangeiro ilegal, só em Portugal. E se não és polícia, não tem malícia. O Robocop não se preocupe. É isto que estamos, neste momento, a viver em Portugal. Se for polícia, está feito num 8. Se não for polícia, pode fazer o que quiser. Imigrantes são responsáveis por mais de metade dos novos empregos criados na zona euro desde 2021. Mais de metade dos novos empregos. E recusam-se a chamar a isto de nova invasão. E quando tivermos que pagar as reformas a esta gente toda, que algumas já está a receber subsídios, que eles aprendem que só precisam trabalhar 1 ano em cada 2. Trabalhando 1 ano, descontando 1 ano em cada 2, já podem receber o subsídio de desemprego. E já todos perceberam isso. E depois, quando eles chegarem
chegarem aos 30 anos de trabalho, que eu acredito que nunca lá cheguem, mas vão depois para as terras deles, o que é que vai acontecer às pensões que nós vamos enviar para lá? Para eles, para as mulheres, são 5 mulheres, 6 mulheres cada um, para os filhos, e epá, vai ser espetacular. E quando lá chegarem, foi o que eu vos disse, e quando lá chegar a inspeção, que nunca vai chegar, chegou da França para a Argélia, mas não vai chegar de Portugal para o Indostão para lado nenhum. Se lá chegasse, recebi esta notícia, como disse há pouco, acabou de morrer. Então, mas ele já tinha 150 anos, está a receber reforma há 100 anos. Está bem? Olha, mas morreu agora. Mas, entretanto, casou com uma jovem de 20 anos. Olhem, meus caros, 4 lojas assaltadas em 15 minutos. É muito. Demoraram muito tempo, ainda beberam um cafezinho no meio, penso eu. Onda de furtos em Famalicão preocupa moradores, só os moradores, que eu tenho a certeza que não preocupa o Robocop. O caça-polícias não está nada preocupado com isto, a não ser que os assaltantes sejam polícias. É o que eu digo aqui em cima. A não ser que os assaltantes sejam polícias, isso não interessa nada. 4 assaltos, 5 assaltos, 38 assaltos, desde que não sejam polícias, deixa assaltar, não há problema. As pessoas são livres de fazer o que entenderem. Estamos numa democracia. Verdade ou mentira, Robocop? E Montenegro diz que Portugal está na rota do crescimento e da credibilidade. Na rota, ok? Pois aqui está o meu comentário. Se está no caminho e na rota da credibilidade, é porque ainda não é credível. Ponto. Língua portuguesa é só uma. Eu sei que os indostões não a conhecem, mas nós sim. Se está na rota, é porque ainda não chegou lá. Crescer 2% em Portugal vale 2, se considerarmos uma média de 100. Fazemos uma base 100 em Portugal, para nos compararmos com outros países. Portugal vale 100. Crescemos 2% ao ano, então crescemos 2. É menos de metade do que crescer 1% apenas, que é metade. 1% é metade de 2, só que 1% em Espanha. Espanha vale 5 vezes Portugal, é 500. Então 1% de 500 é 5. 5 é 2 vezes e meia o que nós crescemos e dizem-nos que crescemos o dobro de Espanha. Mas esperem, é menos do que crescer 0,3% do Reino Unido. O Reino Unido, se nós somos base 100, Reino Unido é base 1000, é 10 vezes maior. E 0,3% de crescimento no Reino Unido dá 3. Recordem que 2% de Portugal dá apenas 2. E menos ainda do que crescer 0,2% da Alemanha. A Alemanha, com a mesma base de Portugal que é 100, a Alemanha vale 1500, porque vale 15 vezes Portugal. Então, se a Alemanha crescer apenas 0,2%, ela cresce 3%. Nós, crescendo 2%, que é muito mais do que 0,3%, como nos diz a escomalha toda do jornalício, nós crescemos mais do que a Alemanha cresce 0,3%, nós crescemos 2%, portanto nós crescemos mais. Simplesmente, a Alemanha a crescer 0,2%, ela cresce 3%, e nós a crescer 2%, só crescemos 2%. Continuamos pobres, cada vez mais pobres, e tentam estupidificar cada vez mais o povo, que é aquilo que eu combato, e devo desde já dizer, não com muito sucesso, mas faço o que posso. Portanto, o Primeiro-Ministro defendeu hoje que o país está numa rota de crescimento. Se está na rota de crescimento é porque não chegou lá. E o crescimento, meus caros, pode ser em percentagem, mas em valor real estamos cada vez mais longe da média da Europa. E pior, porque a nossa produtividade está muito abaixo da média da Europa também. Portanto, nem sequer temos aquela esperança que nos pudessem dizer, bem, nós somos pobres, mas estamos a crescer mais. Bem, também não estamos a crescer mais com uma base pequena, que é a nossa. Quando nos comparamos com bases gigantescas como o do Reino Unido ou como o da Alemanha, nós até podíamos crescer 10 vezes mais, que ficávamos sempre com uma distância maior. Eu já vos dei este exemplo várias vezes, isto é como ir num carro a 20 a hora, nós vamos a 20 a hora e aumentamos 2%. Epá, 2% de 20, ora 2% de 20 são 400 metros. Hein? Então passamos a andar a 20 km,4 a hora. Mas a Alemanha vai a 100 a hora. A 100 a hora e só aumenta 1%. Bem, mas 1% de 100 é 1. Ora, 1 é muito mais, 1 km é muito mais do que 400 metros. Portanto, a Alemanha passa por uma velocidade de 101 a hora, enquanto nós, que gostamos muito mais em velocidade, percentualmente à nossa pequena velocidade, continuamos a 20 km e 400 metros, ou seja, 20,4 km por hora. Cada vez mais longe da Alemanha, que cresce muito menos do que nós. Querem fazer de nós parvos, mas eu, da minha parte, não deixo. Quem é o verdadeiro líder da oposição? Vieram agora umas sondagens meias doidas
E, afinal de contas, o verdadeiro líder da oposição é André Ventura, com 48,8%, enquanto que o Zé Luís Carneiro está com 31,2%. Aliás, o Zé Luís Carneiro não é oposição nenhuma, nem líder, nem nada. Ele, coitado, ele faz o que pode, ele é uma pessoa muito educada e tal, mas, enfim, oposição, é que ele não é. Posição podia ter, horizontal, vertical, sentado, isso tem muitas posições. Oposição. Não, oposição tem que ter paciência, tem ao lado dele, do lado esquerdo dele, é que tem a verdadeira oposição, muito diferente da dele, que não é nenhuma. Portugal desigual na ausência de qualquer tipo de transferência social, portanto, se não houvesse subsídios, é isto que eles querem dizer, a pobreza em Portugal seria de 40,4%. Mais do que 40%, meus caros, diz a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas o que eu digo é outra coisa, é que mesmo com a transferência que fazem dos milhões que gastam por ano com os subsídios, mesmo assim a pobreza está cá na mesma e cada vez é maior. Há poucos anos era 20%, agora já é 40%, cada vez há mais pobres, justamente porque aquilo que o socialismo faz é multiplicar os pobres, não multiplica a riqueza, multiplica a pobreza. Por isso é que os socialistas gostam tanto dos pobres. E, portanto, mesmo com as transferências sociais, ou seja, os subsídios, a pobreza em Portugal não baixa, é sempre a mesma. Os subsídios não fazem crescer a riqueza. Os subsídios só mascaram a pobreza, não acabam com a pobreza. O que acaba com a pobreza é a produção de riqueza, é produzir riqueza, não é receber esmolas para comer, para chegar ao fim do mês. Isso não é riqueza nenhuma produzida. Isso é tirar a quem produz a riqueza para dar a estes que não produzem nenhuma. Alguns não podem, estão doentes, estão reformados. Muito bem, não é desses que falamos. Falamos dos outros 600 mil que podiam trabalhar e não trabalham. E no seu lugar veio os indostânicos, que um dia mais tarde vamos ter que lhe pagar as reformas. As reformas aos indostânicos e as reformas aos desempregados, que estão no centro de emprego há centenas de milhares, sem fazer nada. Vamos ter que pagar as reformas aos dois. A uns, que já estão a receber subsídios, e a outros, que os vão receber muito rapidamente. Um homicida brasileiro que matou a mulher no Brasil foi preso em Portugal e foi libertado, porque afinal de contas ele também é português. E se é português, não pode ser extraditado. Portanto, meus caros, se querem melhor mensagem que nós possamos enviar para o mundo inteiro é esta: adquiram a nacionalidade portuguesa, seus assassinos por esse mundo fora, e façam o que quiserem no vosso território, no vosso país, matem, esfolem, façam o que quiserem, e depois venham para Portugal. Porque se ficarem no vosso território, serão apanhados, mais cedo ou mais tarde. Se vierem para Portugal, mesmo sendo apanhados, como aconteceu com este, nada vos acontece, porque vocês já são portugueses, não é? E como o Tribunal Constitucional proíbe que a nacionalidade que é dada possa ser retirada, mesmo que mate mulheres, crianças, viole, seja quem for, seja um serial killer, mate quem quiser, mesmo assim a nacionalidade não pode ser retirada, diz o Tribunal Constitucional Socialista. Então, olhem, é fazerem o que quiserem e virem para Portugal, porque aqui, mesmo que sejam apanhados, o que é raro, nada vos acontece, porque não serão nunca extraditados, uma vez que já ganharam a nacionalidade portuguesa, e essa é irrevogável. É como o Paulo Portas no governo anterior, né? Irrevogável, não podia ser revogada. A nossa nacionalidade também não. Portanto, podem ficar em Portugal cometendo os crimes que quiserem, mas vindo logo a correr para Portugal, está bem? Queres ver o marginal? Procura em Portugal. Estamos a falar de que sentido? Estamos a falar de que tipo de gente? Cá está. A justiça de Ponta de Sor está muito incubada. Não sei o que é que queremos dizer. Incubada, ele não sabe o que é que se quer dizer, não é? Incubada, uma incubadora. Afirma: levei um tiro, partiram-me eletrodomésticos, partiram-me carros e ninguém fazia nada. Os eletrodomésticos e os carros pagos com ordenados que nós não sabemos de onde é que vêm do seu trabalho, com certeza que não. E estou muito arrependido do que fiz. Fugitivo do Tribunal de Ponta de Sor, que ainda não foi apanhado, surge em vídeo no TikTok. Parece o Manuel Palito, que andou um mês e tal a fugir nas minas de Jales, não é? Lá em cima em Penedono, até que o descobriram, porque ele foi ver o jogo do Benfica. Senão ainda esta hora andava fugido. Os dois irmãos étnicos, não é? Que partiram a cara toda, desfiguraram completamente aquele desgraçado no McDonald's de Coimbra, em 2017. Onde estão?
nunca foram apanhados. Pronto, e então é isto, são étnicos, não têm morada fiscal, não podemos lá ir buscá-los aos acampamentos, porque os acampamentos não são moradas fiscais, como muito mal disse uma juiz lá em Coimbra. E portanto, meus caros, aqui temos nós, ao que chegamos, o fugitivo que faz vídeos no TikTok. Isto é a maior vergonha para o nosso ministro Robocop, que, pelos vistos, só vê criminalidade na polícia. Aqui está um criminoso, aqui está um delinquente, fugiu do tribunal, apareceu uma família a impedir que a GNR fosse atrás dele, vimos nas imagens que foram gravadas em telemóveis pelo povo, vimos tudo isso e, afinal de contas, ó senhor Robocop, este amigo continua ao monte, não sabemos onde é que ele está, se calhar até está a morar num acampamento ao lado, porque já sabemos que não podemos ir buscar ninguém aos acampamentos, não é? Não é morada fiscal. Ah, grande Robocop, pá, vale o que pesa, e com aquela armadura ele pesa muito. Desta parte para cima o peso é pouco, mas daqui para baixo, ui o que ele pesa, aquilo é tudo aço. Funcionários da CNE a ganharem mais do que o primeiro-ministro? A verdadeira bandalheira num país em que se paga tão mal, diz Ventura. Alguém o pode criticar, alguém o pode desmentir? Enquanto continuamos a esconder o que se passa realmente em Portugal, não honramos a nossa pátria. Não há dúvida nenhuma que assim é. Desminta lá o polígrafo, digo eu. O polígrafo, o mentígrafo, que venha desmentir se isto realmente é mentira. Mas dá-me a ideia que eles não vão nem sequer falar nisto. Porquê? Tinham que dizer que era verdade. E isso é coisa que aqui o polígrafo é completamente alérgico. Dizer que o Ventura ou que o Chega está a dizer uma verdade, isso para eles é morte imediata. Dono do circo foi esfaqueado em assalto à bilheteira em Ferreira do Alentejo, já falei sobre isto no meu último vídeo. 2 homens argelinos, a notícia é esta, homens argelinos tentaram entrar sem pagar e invadir a zona onde estavam a ser vendidos os ingressos. Vítima familiar de Isabela Cardinal e conhecida por participar em reality shows. Bem, não sei se eu não costumo ver reality shows, mas ela veio explicar com um vídeo brutal que a juiz, a procuradora, mandou soltar os 2 porque foram apanhados, foram agarrados pelo povo, não pela polícia, pelo povo, mas depois chegou a polícia, chegou a GNR, levaram-nos para ser identificados no tribunal e a delegada do Ministério Público, a senhora procuradora, disse que não foram apanhados em flagrante delito, portanto podem ir embora. Atiraram pedras, fizeram treta por uma linha, centenas de testemunhas, mas foram embora sem nada lhe acontecer. Porquê? Porque são argelinos, mas não são polícias. Fossem eles polícias que estavam apanhadíssimos, nem nunca mais lá saíam. Ficavam 3 meses em prisão preventiva ali ao pé do circo. Estou a brincar. Só ficavam dois. França já foi, a Inglaterra está assim e nós não podemos deixar o país, o nosso Portugal, cair neste flagelo. Qual é o flagelo? É isto. Has abandoned us. It feels like our culture has been eroded, dissolved, and being replaced. See, we don't have a homeland to run to. This is our homeland. See, this is our darkest hour. In World War II, we stood up with the crown to fight for this country. Our grandparents, they died for this country. Inacreditável. Se os nossos avós vissem o que está a passar neste momento na Europa, eles morriam de susto, morriam de desgosto. Deram a vida na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, demos nós, os nossos antepassados, na Guerra Colonial, e agora estamos a ser colonizados porque esta gente vem para cá, em cada 5 trabalha 1, qualquer dia em cada 10 trabalha 1 e pouco tempo, 1 ano em cada 2 e depois toca a receber subsídios e escolas para aquela filharada toda e hospitais e médicos para aquela gente toda. Meus caros, e quando chegar a idade da reforma, milhares, milhões para aquela gente toda receber de reformas. Inacreditável. Isto é a verdadeira invasão. E o que é que acontece? Assobiamos para o lado. A esquerda louca assobia para o lado porque está à espera destes votos. Mas estão muito enganados, porque eles rapidamente fazem os seus próprios partidos, os partidos muçulmanos, e todos votam nos partidos muçulmanos. O que eles vão conseguir fazer é que um partido muçulmano ainda venha a governar Portugal, como já está quase a acontecer na maior parte dos países. Câmaras municipais já há várias, e o governo ainda lá não chegou, mas pouco falta. E nós vamos pagar por isto tudo porque somos tão brutinhos,
tão estúpidos que não aprendemos com o que está a passar nos outros países. Já devíamos ter aprendido, porque isto já acontece há anos. Tivemos anos para aprender. O que é que fizemos até agora? Assobiar para o lado e dizer, não se pode dizer nada porque isso é racismo, isso é xenofobia, não se pode dizer essas coisas, é um retrocesso civilizacional. O retrocesso, vão ver vocês, quando chegar a vossa altura de precisarem de um médico, de precisarem de um hospital, vocês, aos seus retrocessos da extrema-esquerda, é que vão ver o que é que vocês ganharam com esta gente. Vocês ficam para trás, ou têm muito dinheiro para entrar nas clínicas, ou ficam para trás e vão ver os industões que estão cá há 1 ano ou 2 passarem à vossa frente e vocês a esticar o pernil, os vossos pais a morrerem e os industânicos que estão cá há meses a passarem-lhes à frente. Isso é que vai ser lindo e depois quero ver o que é que vocês dizem. They helped build this country just so the establishment can give this country away. Make us the minority. Label us as the racists and the far right. Nós é que somos uma minoria, nós é que somos a extrema-direita porque dizemos a verdade. Escumalha mesmo, não é? And then they charge us for doing it. They're taxing us so highly that we cannot build wealth. Não conseguimos comprar uma casa, a nossa juventude não consegue comprar uma casa para conseguir criar uma família, para conseguir ter filhos. Ainda hoje ouvi na rádio, não sei se foi na Rádio China ou se foi, em que rádio foi, ou na Antena 1, que eu já nem ouço a Rádio China, por amor de Deus, a TSF, a Rádio China. Uma moça a queixar-se, sempre pensei ter uma casa, sempre pensei ter filhos, trabalho, o meu companheiro, o marido, trabalha, não conseguimos ter uma casa, não conseguimos ter filhos. Porquê? E agora temos aqui 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, dos quais trabalham 10%, descontam 10% para a Segurança Social e usufruem muito mais do que isso. Neste preciso momento já estão a usufruir muito mais do que isto. Nós só vamos ver os números daqui a 2, 3 anos. Aliás, o INE já nem sequer liberta esses números porque chegou à conclusão que os números todos que tinha da parte da AIMA estavam totalmente errados. Portanto, já nem sequer há números sobre os imigrantes. Mas nós vemos na rua, nós vemos o que se passa em Odivelas, vemos o que se passa no Martim, vemos o que se passa no Alentejo. Nós vemos o dia inteiro olharem para o ar. Estão nas estufas. Estão nas estufas a trabalhar quantos meses por ano? 3. Até os outros 9. Até os outros 9. Quem é que trabalha? 1 ano é para férias. Está bem que seja. Até os outros 8. Trabalham 3 meses e estão 8 meses a receber subsídios. Porque não há agricultura para 12 meses. Nós não vivemos no Brasil, a nossa agricultura não dá para 12 meses e as pessoas não vêm do Algarve para o Minho trabalhar, não vêm do Alentejo para as Beiras, estão no Alentejo, têm lá as suas casas, vivem 40 numa casa, mas estão ali, não vêm para mais lado nenhum. Eu vejo, já apareceram aqui muitos, aqui na Serra da Estrela, desaparecem todos a seguir, aqui não há trabalho, aqui não podem ganhar nada, mas lá embaixo há. Podem trabalhar 3 meses numa estufa ou num conjunto de estufas ali próximo, 3 meses, 4 meses, mas não dá para o ano inteiro. Qual é a cultura que em Portugal dá para o ano inteiro? Pensem nisto ao menos, pá. Vejam lá se conseguem alçapramar a vossa inteligência ao nível destes princípios. Onde é que um industão trabalha o ano inteiro numa estufa? Onde? Mas vivemos aonde? Em que país é que nós vivemos? Vivemos no Brasil? Não, vivemos em Portugal, não temos clima para isso, as estufas não trabalham o ano inteiro. Meus caros, que loucura, que loucura. Our children cannot inherit wealth. The UK has been rug pulled from us. And yet our Mayor of London laughs at us. Our government bows to extremists, to societies within our society that have no benefit to us. Nenhum. They don't shop in our businesses. They've boycotted us. Nem sequer cá gastam dinheiro. O ordenado que eles recebem é para pagar o quarto, não é? Tudo ilegal. E depois o resto gastam-no, mas enviando para a família, que foi também o que nós fizemos quando emigramos para a França, enfim, para a Suíça, para a Alemanha. As pessoas trabalhavam lá que nem escravas para mandarem o dinheiro para cá. O dinheiro que nós pagamos a esta gente, seja por baixo da mesa, seja mesmo legal é pouco. É para eles enviarem lá para o Industão, não fica cá nada. Eles não fazem compras nos nossos estabelecimentos, eles só fazem compras nos estabelecimentos deles. Eles não deixam cá um tostão em Portugal. Nada. All for what? All for what reason, I ask? What is your outcome? What is your goal? You've created a desperate state where its natives no longer feel seen, heard. Literally, we're not even seen in London anymore. Entretanto, houve aqui 2 milhões de manifestantes, vocês não viram nada disso em nenhuma televisão em Portugal. Nada. Foram 2 milhões em Londres.
We are the minority. So to my fellow natives, I know you have hope, but you're not optimistic. Hope's for the beggar. So change is coming. Change is your voice. Stand up for your children. Defendam os vossos filhos. Defendam os vossos filhos desta invasão, porque os vossos filhos não vão ter emprego se quiserem. Se o quiserem ter, não vão ter nada. Defendam os vossos filhos. Your homes for your homelands. Defendam as vossas casas, defendam as vossas terras. Foi no dia 16 de maio, vocês não viram nada disto. Isto é em Londres, 2 milhões de manifestantes. O que é que nós vimos sobre isto? Nada. Mas temos uma greve geral do dia 3 de junho. Leiam o que eu estou a ver aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito. Vejam bem o que está escrito. Isto é da SIC Notícias, não é? Falida. SIC Falida Notícias. Ou SIC Notícias Falida, como queiram. Greve geral de 3 de junho. Nós ainda não estamos em 3 de junho. Estamos no dia 19 de maio. Greve geral de 3 de junho paralisa transportes e aeroportos em todo o país. Não tinham que ser presos. Não, digam lá. Esta gente não tinha que ser presa. Isto é uma notícia como se isto já tivesse acontecido ontem ou hoje. Mas é 3 de junho. É só daqui a quase 15 dias. 13 dias daqui. Paralisa transportes e aeroportos em todo o país. Como é que eles sabem isto? Só quando lá chegarmos é que nós saberemos, e eu tenho a certeza que nada disto vai acontecer. Eu tenho a certeza que vai ser uma greve geral como foi em dezembro, com talvez 7%, 8%, 11% que seja de adesão. Claro que depois os sindicatos dizem que é 200% de adesão. Dizem que por cada trabalhador fizeram greve 2, que é o normal. É como o abaixamento da criminalidade. Cada ano que passa a criminalidade é menor, até que acabemos de chegar a 0 e depois passa a ser negativa. Quantos homicídios houve em Portugal? Houve 0. E para o ano? Para o ano é menos 15. Chegamos a esta estupidez porque eles acham que nós somos tão estúpidos, tão brutinhos, tão atrasados, que realmente, ou bem, hoje dizia um constitucionalista lá em Viseu que devemos ter um problema de saúde mental em Portugal. Mais de 50% das pessoas devem ter um problema de saúde mental porque andam há 50 anos nisto, a ser enganados desta forma miserável, desta forma vil, desta forma vergonhosa. Porque uma coisa é contarem-nos uma história e a gente até vai na história da carochinha porque está bem contada. Outra coisa é isto. Eles estão-nos a dizer que no dia 3 de junho paralisaram os transportes e os aeroportos em todo o país. Paralisaram. Mas nós, faltam 15 dias para lá chegarmos. Vejam que esta escumalha deste jornalixo é inacreditável, não é? Eu tento não me irritar, mas é difícil, realmente. Eu quero levar isto na positiva, na brincadeira, mas o 3 de junho já passou, vejam bem. Isto é uma notícia antes do dia chegar. Que pouca vergonha de manipulação é esta? No dia 3 de junho tudo vai funcionar, meus caros. Foi como aconteceu em dezembro. E nessa altura perguntarei a esta escumalha se esta notícia antecipada afinal era verdadeira ou se era propaganda falsa. É isso que eu vou perguntar, vou guardar isto e vou perguntar no dia 3 de junho se realmente se confirmou uma notícia lançada 14 dias antes da data. E cá está. O piloto Marcos Barbosa, hoje com 49 anos, matou a mulher em 2003 e foi condenado em Belém do Pará. Foi apanhado a morar na Covilhã, na Serra da Estrela. Mas, vejam aqui em baixo, foi libertado o homicida brasileiro e foi condenado a 23 anos de cadeia pela morte da mulher. E foi libertado porque... A explicação é esta. Esta é a pior notícia para Portugal. Mostra a palhaçada em que a injustiça se tornou. Ele foi libertado porque ele também é português. Ninguém sabe porque é que ele é português, mas ele também é português. Ele adquiriu a nacionalidade, não sabemos se a comprou, se a roubou, se a encontrou aí e ia passar um cão com ela na boca, não sabemos. Sabemos é que ele também é português e, sendo português, já não pode ser extraditado para lado nenhum. Portanto, meus caros, é o que eu digo. Se querem fazer asneiras no vosso país, façam-nas, mas primeiro adquiram a nossa nacionalidade, que pelos vistos está aí ao alcance de qualquer um, é só pagar, compram passaportes, fazem o que quiserem, passam a ser portugueses e depois façam lá o que quiserem, mas fujam para aqui. Ao fugirem para aqui, meus caros, já sabem como é que é, não há problema nenhum.
mesmo que sejam apanhados, como eu disse no princípio do vídeo, mesmo que sejam apanhados, nada vos acontece porque não são extraditados. Portanto, nós passamos a ser a cadeia do Brasil e de todos os outros palopes e de todos os países onde haja criminosos que queiram fugir à justiça do seu país. Tirem a nacionalidade portuguesa, pelos vistos consegue-se facilmente, e depois, façam o que quiserem na vossa terra e venham para aqui passar o resto dos vossos dias calminhos, que nada vos acontece. O Chega acusa o Tribunal Constitucional de ativismo político e muito bem. Diz a Cristina Rodrigues que não estamos a dizer que o Tribunal Constitucional tem que aceitar uma lei que seja inconstitucional. Não é isso, diz ela. Mas deve respeitar a separação de poderes. E neste momento o Tribunal Constitucional faz leis, não pode fazer leis, tem que aplicar as leis que já existem, não pode criar ele próprio novas leis e novos procedimentos. Isso foi muito assinalado hoje durante as jornadas parlamentares por 3 dos maiores constitucionalistas portugueses. E é aí que nos parece que isso não aconteceu. Estamos, no fundo, perante um ativismo político que nasce no Tribunal Constitucional e que é absolutamente inaceitável, a meu ver da Cristina Rodrigues e no meu também, e acho que a ver do Chega, afirmou a deputada Cristina Rodrigues, exatamente hoje. E nunca ninguém teve coragem para dizer isto. Parabéns, portanto, Cristina Rodrigues, porque é a primeira pessoa que o diz preto no branco. O Tribunal Constitucional está a tentar governar este país. Está a fazer tudo menos aquilo para o qual foi criado. É uma pouca vergonha. Albufeiras estão na melhor situação de sempre, diz o presidente da APA. Na melhor situação porque tem muita água, não é? Mas eu digo assim, são as altercações bimbáticas, como todos nós sabemos. Mas deixem só vir uns diazinhos de sol, um calorzinho, pintar um sol, como diz o brasileiro, que já falamos. Guardem esta notícia. Assim que vier o sol, assim que a temperatura aumentar, passado 15 dias, já temos as albufeiras aqui del Rei, que já se vê ao fundo, porque elas estão completamente assoreadas. Aquilo que nós vemos é água, mas a água tem uma profundidade de 1 metro, ou 2 ou 3, não tem mais. Junto do Pardão, não tem mais do que isso. Portanto, mal começa a aquecer o tempo, começa-se a ver logo a areia e começa-se a perceber que, afinal de contas, a albufeira tem para aí 1/3 do volume para o qual ela foi construída e o qual ela tinha no início, no ano da construção. Agora, 40 anos depois, 50 anos depois, se tiver 1/3, é o muito. Fusos homicidas não pagam por morte do agente Fábio Guerra. Ora, aqui está um polícia que foi morto, mas parece que o nosso ministro Robocop não quer saber destas coisas. Quando o polícia é morto, isso não faz mal. Agora, se o polícia matar alguém, aqui, meu Deus, isso não pode ser. Isso vem lá, cai o Carme e a Trindade e tem que se prender logo ele e a família toda até à 5ª geração. Só que não o deixam fazer isso ainda, mas se o deixassem, podem ter a firme certeza que era isso que acontecia. Em causa está o pagamento de quase €500 mil a que os pais do agente da PSP, Fábio Guerra, que foi assassinado com pontapés na cabeça, como todos vimos em imagens da televisão, os pais têm direito. Receberam apenas uma compensação que rondou €170 mil. E sobre isto o que eu vos digo é recordar o Omeniuk, o ucraniano ilegal, estava ilegal e por isso foi detido pelo CEF e morreu por azar. Não foi morto à pancada, mas morreu. Não se sabe porquê. E a viúva recebeu imediatamente, uma questão de um mês, mais de €800 mil. O ministro era o Cabrita, lembra-se do Cabrita? Pronto, era esse mesmo. Só para recordar quanto vale a vida de um polícia em comparação, polícia português, em comparação com a vida de um ilegal estrangeiro. Parece que a vida de um ilegal estrangeiro vale pelo menos 6 vezes a vida de um português. Isso não pode ser. De um polícia português. Carolina das Landes recorda, levei um apalpão e o gerente disse, quem é que te mandou vir de leggings? Ok? A cantora contou um episódio, vejam bem, ela foi apalpada há muitos anos foi apalpada. E, portanto, isso é notícia. É notícia da SIC, a SIC falida. Foram-na buscar, que já ninguém se lembra dela, não é? Foram-na buscar para ela dizer que foi apalpada aqui há uns anos atrás. Deve ter sido a única mulher ou jovem em Portugal que foi apalpada nos últimos 700 anos.
Acho que desde o tempo de Afonso Henriques nunca nenhuma mulher tinha sido apalpada e por isso nada disso era notícia, mas agora foi apalpada a 10 landes e, portanto, isso sim, isso é notícia na SIC falida. Há 30 anos que ela foi apalpada. A ativista escardoida, digo eu, de quem já ninguém se lembra, faz tudo para evitar esse esquecimento. Nem que tenha que recorrer a este episódio. Ela foi apalpada. Para tudo em Portugal. Para tudo. Faça-se a greve geral já hoje. Porque, como é que ela chama? A Carolina Deslandes. Carolina é bom. Nunca me vou esquecer que é aquela marca de arroz Carolina. Mais arroz. Ela foi apalpada há 30 anos. Para tudo imediatamente. Que a SIC não tem mais notícia nenhuma para dar. Ameaça de motim de reclusos no estabelecimento prisional de Lisboa. A Direção-Geral de Reinserção, que não há nenhuma reinserção em Portugal, nenhuma reinserção, zero bola, e serviços prisionais, garante que a ocorrência foi rapidamente resolvida pelos elementos da vigilância do estabelecimento, que eram meia dúzia deles, nem vos digo quantos guardas é que há às vezes nas prisões, nem vos digo, que é para não dar ideias a ninguém, mas as associações vieram-nos contar isso lá na Assembleia da República e eu fiquei de boca aberta, mas não vos posso dizer. A culpa é dos guardas prisionais, obviamente, que provocaram que os presos coitadinhos se tivessem que amotinar. É claro, a culpa é dos guardas prisionais, sabemos isso perfeitamente. Estou muito arrependido, já vimos esta notícia, fugitivo do Tribunal de Ponte de Sor partilha vídeo nas redes, apanhado não é, ninguém o vai buscar, não sabem onde é que eles estão, mas ele faz vídeos para o TikTok. O étnico partilha vídeos e a rir-se da polícia que o não consegue encontrar. Mas recordo o que disse há pouco. O mesmo aconteceu com os dois irmãos étnicos que em 2017 desfiguraram um jovem no McDonald's em Coimbra. Nunca foram apanhados. Nunca. Mas há quem diga que eles continuam em Coimbra e que os veem nas discotecas à noite. Eu não sei, que eu não vivo lá. Vivi lá 6 ou 7 anos, mas não vivo lá agora. E o presidente da política judiciária era o atual Robocop, no tempo em que os dois étnicos partiram a boca toda àquele desgraçado que teve que levar uma reconstrução total maxilar. O presidente da política judiciária era o atual Robocop. Não apanhou os dois meliantes. Não apanhou. Afinal, ele é tão bom, mas não contam a história toda. Certo? Não contam. Seguro defende que a Europa precisa de pessoas com a visão e a determinação de Cavaco. Sabem o que é o Cavaco? Não sabem? Como é que eu vos hei de explicar? Já foram ao Egito? No Egito, portanto no Museu do Cairo, há lá uns sarcófagos e lá dentro estão umas múmias. Não sei que propósito é que eu me lembrei disto agora, porque estava a falar de Cavaco. Olha, entretanto varreu-se, não sei que ligação é que pode ter. Já tínhamos uma múmia, agora ganhamos outra. O povo é quem mais ordena. Deputada do PS eleita pelo Círculo da Guarda questionou o governo sobre a retirada das escolas de manteigas da lista das intervenções prioritárias. Ora bem, mas se olharmos para lá, para este título, eu vou ler mais devagar. A deputada do PS eleita, vírgula, pelo Círculo da Guarda, vírgula, e depois questionou. Ora, qualquer criança no segundo ciclo percebe que não pode separar um sujeito, eles agora chamam-lhe outra coisa, sintagma nominal e sintagma verbal, não se pode separar um sujeito do verbo por vírgulas. Isso é o erro mais crasso em Portugal. Mas nem é isso que está aqui, ainda é pior. É que esta vírgula aqui é que nunca podia alistar. A deputada do PS eleita, vírgula, pelo Círculo da Guarda. Meus caros, se há aqui alguém que percebe alguma coisa da língua portuguesa, perceba que isto é a pior vergonha que se pode fazer em termos da escrita de um texto em língua portuguesa. A deputada do PS eleita, vírgula, pelo Círculo da Guarda. Oh, minha senhora! Enfiar vírgulas em todo o lado, de forma completamente analfabeta, é o paradigma do jornalismo atual. É o meu comentário, meus caros. Serão já os indostões, ou indostãos, estou a brincar, que não entendem uma única palavra de português,
mas tiraram a carta de condução e tiraram a carta de TVDE, mas não percebem uma única palavra de português. Será que já são esses industões que estão a trabalhar na comunistalfação social? Comunistação, mas agora analfabeta. Será? A deputada do PS eleita, vírgula, pelo Círculo da Guarda. Eia, ao que nós chegamos aqui no interior, meus caros. Realmente isto não está nada bom. E diz aqui o palhaço rico que há várias maneiras de fazer comédia. É ele que o diz. Eu agradeço é que seja comédia. E eu também. Estamos de acordo. Não é um comício. Ora. Não é uma TED Talk. Ora. Nem uma sessão de psicanalista. É comédia. Mas eu não posso estar mais de acordo. O que eu não estou de acordo é o que veio aqui à frente do nome dele, que diz humorista. Não, não. Ele não é um humorista, ele é um ativista. Ele é um político mercenário da extrema-esquerda que tem um programa que os parvalhositos, coitaditos, analfabetos, brutinhos, se fartam de rir com as coisas que ele diz contra a direita, sendo ele um fanático da extrema-esquerda. Não sei porque é que ele não vai na flotilha. Mas ele também não iria nunca numa flotilha, ele iria num paquete, ele iria num veleiro, ele iria num iate de 200 milhões de euros, que ele é um palhaço rico. Os pobres são os que vão nas flotilhas, são pobres intelectualmente, são pobres de cabeça e são pobres de dinheiro. Vão na flotilha que alguém paga, e eu sei quem paga, todos nós sabemos, são os terroristas do Hamas. Este tipo não ia numa flotilha ali, enfim, a partilhar aquelas exíguas instalações, as casas de banho, uma flotilha, aquelas coisitas, aqueles barquitos. Não, ele tinha que ir realmente num cruzeiro, num veleiro ou num iate daqueles de milhões de euros. Muito bem. Mas quando ele diz que agradece que seja comédia, que não é um comício, não é uma TED Talk, não é uma ação de psicanalista, eu não posso estar mais de acordo. Mas a comédia é coisa que ele não faz. É coisa que ele não faz, porque ele não é capaz de fazer comédia, ou seja, de fazer rir, a não ser rir de escárnio. O que ele faz apenas é provocar o riso de analfabetos, de gente estúpida, porque esse riso é provocado pelo achincalhar de alguém perfeitamente identificado. Não por um estereótipo de pessoas, como fazia até o Herman, um estereótipo, mas sem apontar o nome a ninguém, sem identificar ninguém. Não é? O que faz este tipo é achincalhar a pessoa, o Ventura, o tipo, aquela pessoa, não um conjunto de pessoas que tenham, digamos, uns parâmetros em comuns, tenham aquilo que nós chamamos os nerds, ou estes ou aqueles. Ele antigamente fazia anedotas, comédia sobre os ciganos, ele fazia isso, e procurem Gato Fedorento, que encontram os ciganos que ele dizia que até roubaram o fotofinish, foram a correr, as ciganas, e roubaram o fotofinish quando o juiz da prova quis ver quem é que tinha ganho, o fotofinish tinha sido roubado. Isto é um gag dele no tempo em que ele fazia humor. Mas mesmo aí já fazia humor com os étnicos. Hoje em dia são os seus donos e senhores de toda a esquerda, os étnicos e os imigrantes. E quanto mais ilegais, quanto mais roubarem, quanto mais ilegalmente cá estiverem, 40 numa casa, 50 numa casa, todos a trabalhar ao negro, melhor. Melhor. E portanto eu digo-lhe, a comédia é coisa que tu não fazes porque não és capaz de fazer sem espezinhar os outros. Mas faz exatamente o que dizes que não é comédia. O que este tipo faz é exatamente o que ele aqui embaixo diz que isso não é comédia. Comédia não é um comício, que é o que ele faz todos os domingos à noite, contra o Chega e contra a Ventura. Comédia não é uma TED Talk, não é um desenvolvimento, não é, digamos, uma comunicação num palco, nem é uma ação de psicanalista. Coisa que ele precisava também, acho eu. Ele deve conhecer alguns e tem com certeza dinheiro para pagar, porque assim que falida pode não ter dinheiro para mais nada e ter que ser o Berlusconi a pagar a água e a luz. Mas tem dinheiro para isto, para dar a este palhaço rico. Ainda tem. E ficamos por aqui hoje, que já vai longo, 40 e poucos minutos. Meus caros, um grande abraço e até amanhã. Se Deus quiser, eu vou para Lisboa logo de manhãzinha cedo, mas espero ainda fazer um vídeo no final do dia. Um grande abraço, bem-vindos, ainda bem que ficam comigo até ao fim neste telejornal. Um grande abraço.